Atenção, atenção! Cereto News chegando com as informações do Corinthians para você aqui no canal do Cereto. Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto. Ative o sininho para receber todas as notificações. Inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada. Ative o sininho para ser notificado sempre que tiver um vídeo novo. Sempre que tiver uma live nova, você vai ficar sabendo aqui no canal do Cereto. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu like e deixe também o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. Aqui você tem vez, você tem voz no canal do Cereto. A sua opinião é muito importante para nós. Vamos às informações do Corinthians. O Corinthians que se prepara para o jogo de sábado pelo Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense no Maracanã, jogo que é um confronto direto pela luta contra o rebaixamento, bate na madeira. O Corinthians não pode nem pensar em ser rebaixado, tem que espantar de vez esse fantasma do rebaixamento. Por isso, a vitória contra o Fluminense no próximo sábado é de fundamental importância. O técnico Ramon Dias poupou praticamente o time titular, o time considerado titular no jogo contra o Bragantino, vitória do Corinthians pelo placar de 2-1 pela Copa Sul-Americana, e terá a volta, então, da força máxima para o jogo contra o Fluminense no próximo sábado. Se bem que já tem gente dizendo o seguinte, que o time que jogou contra o Bragantino é melhor do que o time que vai jogar contra o Fluminense, Então, quem serão os titulares, quem serão os reservas nesse time do Corinthians, aí é um problema para o técnico Ramon Dias decifrar. Bom, enquanto isso, o Ramon continua pedindo reforços. O Corinthians tem até o dia 2 de setembro para fechar a contratação de reforços, visando aí reforçar a equipe para a disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. São as 3 competições que o Corinthians está disputando no momento. Copa do Brasil, o Corinthians está muito bem também na Copa do Brasil, eliminou o Grêmio na última fase da Copa do Brasil. O Corinthians espera pelo sorteio para saber qual será o seu próximo adversário. O Corinthians não está bem mesmo das pernas, no Campeonato Brasileiro, mas nas Copas o Corinthians vai muito bem. E não está bem no Campeonato Brasileiro, e muito por causa da falta de reforços. É unânime dizer que o Corinthians precisa de qualidade, precisa de jogadores principalmente para o ataque. E aí eu trouxe a informação no último vídeo de que o Corinthians tem um interesse, e eu digo tem um interesse porque ainda não acabou esse interesse, no Guido Carrillo, atacante, centroavante do Estudiantes de La Plata. Só que tá difícil contratar, Tá difícil contratar, vazou o interesse do Corinthians e o Estudiantes de La Plata está fazendo uma proposta de renovação de contrato para o Guido Carrillo, que tem contrato com o time argentino até o final do ano, só até o final do ano. Então tá difícil contratar justamente porque ele deve permanecer no Estudiantes de La Plata. A imprensa argentina já dá como certa a permanência dele no Estudiantes de La Plata. O Corinthians ainda não desistiu da contratação, mas a imprensa argentina diz que é muito difícil que ele saia do Estudiantes. Então é mais um jogador que o Corinthians não consegue negociar, não consegue contratação. O Corinthians que já tentou a contratação do Alex Arce, não conseguiu, contratar o Alex Arce, da LDU. O Corinthians tentou o Gonzalo Plata, também não conseguiu. Tentou o Cuejar, meio-campista, também não conseguiu. O Corinthians está tentando ir para o mercado, mas está encontrando dificuldades, sobretudo pelas questões financeiras, para contratar os jogadores. Agora surge um novo nome, uma oportunidade de mercado, e o Corinthians deve anunciar um reforço espanhol. É isso, um centroavante espanhol. Trata-se de Héctor Hernández, jogador que está livre no mercado, e o Corinthians entendeu como oportunidade de negócio e vai contratar o atacante de 28 anos. Jogador que esteve no Chaves de Portugal, jogando com o Hugo. O Hugo Souza jogava no Chaves de Portugal, time que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Português.
mas mesmo assim ele tem bons números no Chaves de Portugal. Tem 14 gols, ele fez na última temporada 14 gols em 32 jogos na última temporada. Mesmo jogando num time que foi rebaixado, ele foi o artilheiro do time, marcando 14 gols. Então, Héctor Hernández deve ser o centroavante do Corinthians, anunciado pelo Corinthians. Corinthians, só faltam detalhes burocráticos para que ele seja anunciado como reforço do Corinthians. Jogador que começou a carreira no Atlético de Madrid, teve passagem pelo Elche, pelo Albacete, entre outras equipes do futebol espanhol. E está sendo contratado pelo Corinthians para a posição que é considerada carente no time, que é justamente a posição de ataque. Ele foi descoberto pelo Cifute, o Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, que analisou os números do Héctor Hernández e indicou ele para o técnico Ramon Dias. E o Ramon Dias acabou aceitando a contratação do Héctor Hernández. Afinal de contas, o Corinthians precisa de um atacante, um centroavante. O Yuri Alberto ainda deve ficar pelo menos mais 2 semanas longe do time, passou por pedras na vesícula, né? Teve uma cirurgia de pedras na vesícula, então ele deve ficar pelo menos mais 2 semanas longe do time. O Romero joga improvisado na posição, não é centroavante. O Giovani também joga meio que improvisado na posição, não é centroavante. E o Pedro Raul é meio que carta fora do baralho. Ele é um jogador que está sendo praticamente descartado no Corinthians, embora tenha jogado bem na partida contra o Red Bull Bragantino na última semana, né, pela Copa Sul-Americana. Então, Héctor Hernández, agora, deve ser contratado pelo Corinthians. Agora, é bom que se diga o seguinte, a contratação do Héctor Hernández não significa que o Corinthians desistiu do Guido Carrillo. O Corinthians ainda tem interesse na contratação do Guido Carrillo, mas está difícil, está complicado para o Corinthians esta contratação. O Corinthians que também vai anunciar o José Martínez, né? O José Martínez, jogador da Venezuela, meio-campista da Venezuela, que estava no Philadelphia Union dos Estados Unidos. O Corinthians contratou esse volante por 2 milhões de dólares. Jogador que disputou a última Copa América e tem 31 jogos pela seleção da Venezuela. O Corinthians tentou o Cuéllar, queria o Cuéllar, não conseguiu contratar o Cuéllar e contratou, portanto, o José Martínez, que é o volante da Venezuela. É outro reforço do Corinthians para essa janela. Algumas contratações do Corinthians nessa janela, né? O Corinthians contratou o Hugo Souza, o André Ramalho, o Alex Santana, o Charles, o Thales Magno, o José Martínez e agora vai contratar o Héctor Hernández. 8 contratações nessa janela de contratações do Corinthians. Vai fechar a janela? Não sei, mas o Corinthians praticamente está reformulando o seu time, né? Sinal de que contratou mal no começo do ano. São destaques e informações do Corinthians aqui no canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz muita diferença. Deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários no canal do Cereto. E faça parte do clube de membros do canal, porque você fazendo parte do clube de membros do canal, você faz parte das lives do canal do Cereto. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Tchau!